Leonardo, professor, a impressão que deu é que o mercado esperava uma sinalização do Banco Central para iniciar a redução da taxa de juros. Essa sinalização não veio. Você crê que vai haver novas quedas nos preços dos ativos? Então, Leonardo, acho que não necessariamente. Tem lá uma frustração, muita gente achando que começava agora a queda da taxa Selic, mas veja, a gente já comentou algumas vezes, eu vou abrir aqui de novo, que a taxa Selic, ela não tem uma relação muito direta com o preço das cotas. Não é tanto que a taxa Selic não muda há 7 reuniões, que dá 315 dias, e o preço das cotas dos fundos imobiliários já caiu, já subiu, já caiu, já subiu de novo, certo? Qual é a taxa de juros que tem uma relação mais direta? Aumenta um pouquinho aquela taxa de juros, cai o fundo imobiliário. Cai a taxa de juros, sobe o fundo imobiliário. Então, uma correlação negativa e que não é perfeita, tá? Mas essa sim, o fundo imobiliário tem uma sensibilidade grande a essa taxa de juros. Não é a Selic, é a taxa de juros de longo prazo, principalmente aquela dos títulos atrelados ao IPCA, Tesouro IPCA, por exemplo. Então, se eu compartilhar minha tela aqui, vou entrar no site do Tesouro, ó. Vou vir aqui no site do Tesouro e vir em títulos, preços e taxas dos títulos. Vou tudo para baixo. Aqui tem o histórico de preços e taxas. Tá vendo que legal? Ver mais. Cliquei aqui em investir e vou escolher o Tesouro IPCA 2035 porque ele é bastante utilizado por analistas e tal. Tesouro IPCA 2035. Então, o que está acontecendo aqui, ó? No início do ano, você entrava no site do Tesouro e comprava esse título para ganhar IPCA mais 6,31% ao ano. Lá por março, você ganhava IPCA mais 6,5% ao ano. Então você podia comprar para ganhar IPCA mais 6,5% ao ano. Agora, o mesmo título, se você comprar, dá IPCA mais 5,29% ao ano. A rentabilidade desse título está caindo. O Tesouro está chamando de taxa, o mercado financeiro chama de taxa. Eu tenho que chamar porque é assim que todo mundo fala, mas eu considero isso errado. A taxa é sempre a mesma, a renda é fixa, a taxa é sempre a mesma. O que está caindo é a rentabilidade do título. Por quê? Porque o mercado está disposto a pagar mais caro por ele. Ó. Olha o preço do título, como subiu. Isso sim é uma correlação perfeita negativa. Tá? O preço do título sobe exatamente na mesma proporção do que a rentabilidade cai. Então, o que está acontecendo aqui? Essa taxa de longo prazo, essa aqui tem um ajuste fino com o preço das cotas do fundo imobiliário. O preço das cotas do fundo imobiliário tem um comportamento muito parecido com o preço dos títulos públicos atrelados ao IPCA. Está subindo o preço do Tesouro IPCA, vai subir o preço das cotas dos fundos imobiliários. Igualzinho, na mesma proporção, exatamente no mesmo dia? Não. Não é uma correlação perfeita. Mas é uma tendência que, sim, o mercado de fundo imobiliário vai responder se isso começar a acontecer. Então, começa a subir o preço dos títulos do Tesouro, começa a subir o preço das cotas dos fundos imobiliários. Num título do Tesouro, ou num título de renda fixa como um todo, você pode enxergar tanto pelo caminho do preço, quanto pelo viés da taxa. O preço está subindo, significa que a taxa está caindo. Então, basta você acompanhar isso aqui, por exemplo, não precisa nem ficar olhando esse gráfico. Se você começar a ter o hábito de entrar no site do Tesouro, títulos, preços e taxas dos títulos. Aí você vem aqui, Tesouro IPCA 2035. Anota aí, IPCA mais 5,29. Na semana que vem, dá uma olhada aqui de novo. Vai estar diferente de IPCA mais 5,29. Está abaixo disso? Dá uma olhada no IFIX que é possível que ele tenha subido. Vamos tentar fazer isso aqui, ó. Google Finance.
Como eu não consigo, naquele gráfico do Tesouros, colocar o IFIX, o que eu quero fazer, ó. Eu sei que você está vendo outra tela, peraí. Vou voltar naquele gráfico, histórico de preços e taxas. Investir, Tesouro IPCA 2035. Um ano. Então, ó, a queda da rentabilidade do Tesouro IPCA começou em março desse ano. Ó. Dia 6 de março de 23, pagava 6,48, aí começou a cair para os atuais 5,29. Então vamos marcar essa data aqui, dia 6 de março de 23, começou a cair o juro futuro do título atrelado ao IPCA. Agora eu vou compartilhar uma outra tela aqui. Vim aqui no Google Finance, peguei um gráfico do IFIX, deixa eu deixar ele maior na tela. Deixa eu ver como que está aparecendo para você. Isso, legal. 6 de março, né? Mesmo período, um ano. 7 de março. Era isso lá no outro? Peraí. 6 de março começou a cair o Tesouro IPCA. Lindo, era tudo que eu precisava para todo mundo entender isso aqui. No dia... Do dia 6 de março em diante, o IFIX caiu. Eu estou dizendo, não é uma correlação perfeita positiva. Só que daí, ó, olha o tamanho da alta. Ó. A partir do dia 30 de março em seguida, olha o tamanho da alta. Então, começou a cair a rentabilidade do título público. Cada hora fala, opa, bom sinal, mas sei lá, acho que não. Ó, o presidente falou outra bobagem aí, não sei o que, tal, acho que não vai durar muito tempo. Continua caindo. Chega uma hora que as coisas se ajustam. Que aquela mudança na rentabilidade do título público, pumba, chega no preço dos fundos imobiliários, tá? Então, a partir de 6 de março, quando começou a cair, isso aqui foi a máxima lá dos títulos públicos, eles começaram a cair, não é uma correlação perfeita positiva, não é porque caiu lá que necessariamente vai subir o preço dos fundos imobiliários, então eles caíram mais um pouco ao longo do mês, e depois começa uma recuperação muito grande, que se você olhar lá o gráfico do Tesouro IPCA, nesse período caiu um pouquinho, depois sobe bastante o fundo imobiliário, é o período que está fazendo assim na taxa do Tesouro IPCA. Então, se daqui um mês aquele título estiver pagando IPCA mais 4,5, a gente vai ver que o IFIX vai ter subido mais ainda. Tá? Então, não é a Selic, a taxa de juros, que tem um ajuste fino com o preço das cotas dos fundos imobiliários. O importante da Selic é o que ela indiretamente faz com a economia e obviamente, com o mercado imobiliário. Selic alta retrai a economia, vacância tende a aumentar, segurar preços de locação e tudo mais. Selic para baixo impulsiona a economia. Então aí as empresas expandem, demandam mais imóveis, vacâncias diminuem, preço de locação aumenta. É isso, tá? Mas Selic tem um efeito demorado. Agora, essa relação mera... Então, vamos entender o seguinte. A Selic ela vai mudar a parte real do fundo imobiliário, a parte imobiliária do fundo imobiliário. E a taxa de juros de longo prazo, dos títulos atrelados ao IPCA, por exemplo, ela vai afetar a parte financeira do fundo imobiliário, que é o preço da cota. A Selic vai alterar o que está acontecendo com o patrimônio do fundo, com a parte real, da economia real. Certo? Então, Marcos, aquilo que eu acabei de falar, o Marcos está perguntando se o cupom mantém a postura agora em agosto, se a janela pode fechar um pouco. Se a taxa de juro longa continuar caindo, Marcos, a janela vai abrir cada vez mais. E o que tem nessa taxa de juro longa, que não é o Copom que controla? Tem a expectativa do mercado. É isso. Governo novo, por si, já é um aumento de incerteza, certo? Nunca tem momento de certeza, nunca tem, como eu falei no começo, mas governo novo, todo mundo fica esperando para ver quais serão as cartas, né? Como a banda vai tocar. E o governo chegou, mas falando, vai mudar tudo, vamos rasgar tudo, vai ser isso, vai ser aquilo, tal, não sei o quê, aumentou o nervosismo.
Aí começou a prática. Novo marco disso, nova lei daquilo, propõe uma lei com um monte de mudança, mas depois o Congresso vai lá, segura a onda lá, não mudou tanto assim, né? Então agora que 6 meses de governos passaram, falaram, e entre o que fala e o que faz, a coisa está mais amena, a coisa está mais encaixada. E ainda que não seja, pode ser que a opinião de alguém que está assistindo seja outra, o mais importante é fazer. Tem uma nova lei, tem um novo marco fiscal, seja lá qual for, é bom ou é ruim, a incerteza diminuiu. Agora, a pior situação é, eu sei que vai vir mudança e eu não sei o que vai mudar. Depois que muda, todo mundo vai lá, senta, faz suas contas e, né, agora, então, com essa mudança eu quero IPCA mais 8, ou após essa mudança eu aceito IPCA mais 4. Então, no começo, nada mudou, né, nenhum governo novo faz alguma coisa substancialmente nos primeiros meses, né, ninguém que chega novo num cargo, numa empresa, consegue fazer algo grande em 2, 3 meses, mas muita coisa foi falada, especulada e tal, e aumentou o nervosismo do mercado como um todo, foi puxando essa taxa futuro, essa taxa de juro futura longa. Agora que as coisas vão passando e começam a acontecer as primeiras coisas efetivamente, as primeiras mudanças, projetos sendo implementados e tal, a dúvida diminui, o nervosismo diminui, os preços, o juro da taxa longa está diminuindo. Então, se esse processo continuar, do governo ir agindo efetivamente e o mercado se acalmando com isso, vai continuar caindo a taxa futura, independente de quanto está a Selic, certo? Então, cai a taxa de juro longa, isso reflete no preço das cotas dos fundos imobiliários, das ações, dos ativos de risco em geral, e elas continuam subindo. Se culminar com isso a queda da taxa Selic, melhor ainda, tá? Mas não depende da queda da Selic para continuar caindo o juro longo, o juro futuro. E, aliás, quanto mais cair esse juro longo, mais a Selic fica desencaixada lá em cima. Né? Acaba sendo também um indicativo maior para o Banco Central, para o Copom, diminuir a Selic.